Você acredita em espíritos? Já ouviu barulhos que não sabe explicar? Já teve a impressão de estar sendo observado? Neste ano tão particular, com tantas coisas acontecendo e o Halloween chegando, resolvi trazer vocês comigo para explorar o maior cemitério da região parisiense e contar algumas histórias de arrepiar os pelos da nuca. Após o fechamento do Cemitério dos Inocentes, em 1º de dezembro de 1780, em aplicação à lei tardia de 1765, que proibia cemitérios na cidade, Paris começou a ficar sem cemitérios. No início do século XIX, vários novos cemitérios foram criados fora dos limites da capital. O cemitério de Montmartre, no norte, o cemitério do leste, mais conhecido como Père-Lachaise, o cemitério de Montparnasse, no sul, e a oeste da cidade, o cemitério de Passy. O cemitério foi inaugurado em 21 de maio de 1804. Porém, não era favorecido pelos parisienses, que estavam relutantes em ser enterrados em alturas, mais localizados fora de Paris e em um bairro reputadamente popular e pobre. Em 1804, o Père-Lachaise abrigava apenas 13 túmulos. Em 1815, ainda não havia mais de 2.000. Para restaurar a imagem do cemitério, o prefeito de Paris organizou a transferência dos restos mortais de Héloïse e Abélard, além de Molière e de La Fontaine. Não havia necessidade de mais. Em 1830, havia 33.000 sepulturas. Na época, o Père-Lachaise passou por 5 expansões, entre 1824 e 1850. Estes permitiram aumentar de 17 hectares para 43 hectares e 70.000 túmulos. Mais precisamente agora, com seus 45 hectares, o Père-Lachaise ele recebe cerca de 3 milhões de visitantes todos os anos. Confesso que cada vez que venho aqui, tenho uma experiência diferente. Sentimentos diferentes, frições diferentes. Você vai encontrar todo tipo de túmulo, pessoas famosas, pessoas desconhecidas, barulhos de corvos. É bem diferente, bem bizarro. Mas agora, vamos para o nosso passeio. Conhecer algumas histórias, algumas histórias interessantes. Pierre Abélard nasceu em 1079, numa família nobre, e assim como seus irmãos, seria destinado à armada, mas sua sede por conhecimento o tornou um grande e reconhecido professor de filosofia e mestre em teologia na Notre-Dame de Paris aos 36 anos de idade. Héloïse nasceu em 1100 e foi educada e criada no monastério perto de Argenteuil, reservado para mulheres, e em seguida na Catedral de Notre-Dame, onde o seu tio pertencia, e confia sua educação em teologia e filosofia ao sedutor professor Abélard, e foi amor à primeira vista. Abélard e Héloïse viveram um amor muito forte, e logo depois Héloïse engravida de Abélard, e ele a leva para eles se refugiarem na Bretanha, para ter o filho deles, Astrolábio. Ela deixa o seu lindo filho aos cuidados da família do seu grande amor, Abelardo, e se casam, voltando para Paris. Ao chegar em Paris, Abelardo pede para que Héloïse saia do monastério que passou sua infância. E ao declarar que sairia e conta o seu casamento com Abelardo ao seu tio, automaticamente essa notícia é bombástica para a época. E eles são acusados de trair a igreja e as leis. Com isso, Héloïse é levada para o monastério de Argenteuil, onde vira, tempo depois, abadesa. E Abelardo é emasculado, mutilado, acabando com sua vida de professor e de eclesiástico. Anos depois, Abelardo morre e Héloïse vai em busca de recuperar os restos mortais de seu amado. Em 1917, a prefeitura de Paris enterra os 2 restos mortais de Abelardo e Héloïse juntos. Saindo do amor platônico, vamos para algo mais obscuro.
Outro túmulo que chama a atenção de muitos visitantes aqui fica um pouco escondido, com uma enorme árvore ao lado com muitos chicletes colados, coberto por proteções, pois foi palco de eventos sobrenaturais, fãs e interessados por forças ocultas e até rituais de magia negra e consumo de bebida e drogas. É isso mesmo que você está pensando. O túmulo de Jim Morrison, ex-cantor do famoso grupo de rock The Doors, que faleceu aos 27 anos em Paris, encontrado morto na sua banheira, caso que nunca foi elucidado. Em sua sepultura está escrito em grego Kataton Daimona Eitoi, que quer dizer fiel ao seu próprio demônio. Confesso que não me senti à vontade lá. Este cemitério é bem misterioso e cada canto que olhamos vemos símbolos, estátuas, mausoléus carregados de história e passado, esperando somente alguém para desvendá-los. Um verdadeiro museu a céu aberto. Nascido em 1804, na cidade de Lyon, Hipólito Léon Denisard Rivail, pedagogo francês, professor e pesquisador renomado pela criação do método Pestalozzi e que foi fundador da filosofia espírita conhecida como Espiritismo. Ele muda a sua assinatura na época para Allan Kardec e morre em 1869 em Paris de maneira não muito elucidada até hoje, pois uma parte dos estudiosos acredita que a causa da morte tenha sido aneurisma e outros suicídio. Até hoje, Allan Kardec possui uma enorme quantidade de adeptos e crentes ao espiritismo, sobretudo no Brasil, e seu túmulo é constantemente rodeado de muitas flores.
Escrivão e poeta irlandês, Oscar Wilde morre aos 46 anos em Paris e seu túmulo até pouco tempo era repleto de marcas de batom, dos beijos carinhosos de seus fãs. Mas em 2011 a prefeitura de Paris instalou paredes de vidro, pois os beijos estavam deteriorando a estátua de pedra, concebida pelo escultor americano Jacob Epstein em 1960, que representa um anjo em pleno voo. Você vê todo tipo de escultura, das mais lindas, religiosas, até as mais assustadoras. Você teria coragem de passar uma noite aqui? Eu não. Muitas lendas rodeiam esse cemitério. Victor Noir, um jovem jornalista que morreu na época aos 21 anos e que um escultor, anos depois, fez essa escultura dele no momento que ele foi morto. Todos os detalhes da escultura são fascinantes. O chapéu caído para o lado, a forma que a bala penetrou a sua camisa e o seu órgão masculino protuberante. Este túmulo eu não poderia deixar de passar aqui. O túmulo de Edith Piaf, no Père Lachaise, é um dos mais visitados. Depois da sua morte na cidade de Grasse, nos Alpes Marítimos, em 6 de outubro de 1963, ela foi rapidamente transportada para a capital, onde sua morte foi oficializada em 11 de outubro. Como ela desejava, o túmulo de Edith, ela está enterrada ao lado de seu pai, sua filha Marcelle e seu marido Theo. Outra lenda bem bizarra é essa do mausoléu da Condessa de Demidoff. Essa senhora rica de origem russa, que morreu em 1818, descansa em um sarcófago de mármore branco, cercado de 10 colunas dóricas que não passam despercebidas entre as tumbas do Père Lachaise. Antes de sua morte, ela teria apresentado um testamento, convidando os interessados a vir e passar ao lado do seu corpo 365 dias e 366 noites, em troca de um legado de toda a sua fortuna, que na época seriam cerca de 2 milhões de rublos. As poucas regras a seguir seriam: a única atividade permitida na sepultura é a leitura. A condessa é compreensiva e ainda permite que o seu guardião uma saída diária de 1 hora, mas isso deve ocorrer nas horas de fechamento do cemitério. Mas então, como ele se alimentou? As refeições eram entregues diariamente em casa. Que luxo! Vários candidatos tentaram a aventura, mas todos perderam a cabeça, depois de alguns dias. Aquele que durou mais tempo cuidou da condessa por 3 semanas. Mas o infeliz, por que será? Esses são os mistérios do Père Lachaise. E tem muitos outros. Até logo!